como sempre, eu tô aqui com o meu co-host, Otávio Santana. E aí, Otávio, como é que você tá? Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, um grande prazer em falar em tecnologia e engenharia de software. Boa, vamos lá. Eu nunca me apresento, né? Eu sou Eduardo Matos, para você que por um acaso não me conheça. Mas enfim, partindo aqui para o nosso convidado do dia, né? A gente está recebendo aqui o Daniel Scali. Ele é Head de Data Science e Data Platform na Loft. Tudo bem, Daniel? Obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado vocês pelo convite, Edu. Obrigado, Otávio. É um prazer estar aqui. Tomara que a gente tenha um papo bom aqui, ajude a colaborar nessa jornada que é ser um profissional de tecnologia e não só ser um profissional de tecnologia, como um profissional de tecnologia sênior, né, dentro das organizações. Eu sou Daniel Scali, eu estou há 2 anos e pouquinho na Loft, 2 anos e 3 meses na Loft, trabalho com os escopos de dados, né? Então a gente trabalhou com Data Science, Data Platform, que é o time que constrói o Data Lake da Loft, e não só isso, mas também o time de MLOps, atualmente está comigo também, que é o time que dá a possibilidade de escalar, né? Mantém a escalabilidade dos escopos de Data Science na companhia. Caramba, Daniel. E tem várias siglas nesse jogo nesse começo assim, Uhum. e talvez começar justamente com elas, né? O que são a elas, de onde vive, o que come, né? Então, você falou aí de Data Science, Data Engineer e em seguida MLOps, né? Então, conseguir definir um pouco aí cada uma delas seria um bom Bom, começo. são conceitos bastante amplos, né? Em algumas situações podemos dizer até controversos, mas eu vou falar um pouco da minha experiência e como a gente emprega isso aqui na Loft hoje, né? Para a gente, Data Science é o time que trabalha com, a gente fala de Data as a Product, certo? Então, a gente constrói modelos de dados para serem usados como produtos externos ou internos dentro da companhia. Então, a gente faz modelagem, a gente faz até alguns tipos de análises mais avançadas, a gente constrói estimadores, classificadores, né, a partir de contextos de dados. Tá? O time de Data Engineer é o time que constrói fundação de dados. Então, ele permite que o dado seja persistido, né, em estruturas específicas para ele, principalmente em estruturas que a gente chama de informacionais, né, o dado analítico. Né, ele constrói plataformas, né, ele faz engenharia para que esse dado seja colocado num repositório único e seja consumido da forma correta pelo resto da companhia. Seja consumido pelo próprio time de ciência de dados para modelar, seja consumido pelo time, por exemplo, que a gente chama aqui de Business Analytics, que é o time que constrói operational data, né? Dado operacional para a companhia rodar. Né? Essa é a principal diferença entre o que a gente chama de Business Analytics e Data Science aqui na companhia. Tá? E o time de MLOps, ele vem para dar escalabilidade para o time de ciência de dados. Então, no fim das contas, ele é o time que provê uma fundação de engenharia para o modelo de Data Science. Né? Ele permite que o modelo de Data Science entre no regime de produção e seja usado de maneira recorrente, seja na necessidade de recorrência que ele tiver, batch, real time, uma vez a cada 5 segundos, uma vez por dia, uma vez por mês, entendeu? Mas ele permite que ele constrói estruturas de engenharia de software para que o modelo que foi construído por cientistas de dados possa ser utilizado na companhia. Não, não, sensacional. E quando você fala em MLOps, né, a primeira coisa que vem na minha cabeça é esses milhões de ops que existem pelo planeta Terra, né? Então temos o DevOps, temos o FinOps e temos agora o MLOps, Tem o né? DataOps Então, também, né? Esse também é opa! uma outra camada que vem aparecendo nas companhias também. E o DevSecOps. Então, essas integrações estão acontecendo aí ao mundo todo, né? Uhum. E pensando para o Dev Senior lá, o Staff Engineer, essa galera, o meu primeiro ponto é como garantir essa integração entre tantas áreas, tantos ops? Como você imagina, seria possível? Eu acho assim, o MLOps ele vem no sentido de trazer o rigor, o padrão,
a metodologia que o DevOps tem para o desenvolvimento de software, vou chamar de comum, tá? Como é que é comum, mas para o desenvolvimento de software usual para os contextos específicos de ciência de dados, né? Ele vem exatamente trazer a fazer essa grande interface que é o cientista de dados conseguir construir um pedaço de um software. É exatamente essa integração que nasce o MLOps, tá? A motivação é que o perfil do cientista de dados, normalmente, ele é um perfil... Existem cientistas de dados que vêm dos mais diversos backgrounds, né? Tem gente que tem muita gente que vem da economia, que vem da estatística, que vem da ciência da computação e afins, ou mesmo de outros tipos de backgrounds, mas eles vêm com um apelo bastante analítico inicialmente, né? De manipulação do dado, de entendimento do dado, de tratamento do dado, limpeza do dado, e ele, normalmente, o skill de engenharia de software é um skill que ele é menos desenvolvido nessas pessoas, né? E aí você trazer o rigor a necessidade do rigor da engenharia de software para esse mundo é o grande desafio aqui, certo? Por quê? Porque no fim das contas, principalmente nas empresas de produtos digitais, você precisa colocar um software que seja confiável, né, reliable, em produção, para que ele faça o dever dele, faça ele cumpra o fim para o qual ele foi pensado. Mas ele tem muitas dificuldades que qualquer outro tipo de software, que seja uma tela de cadastro, que seja uma landing page, que seja um motor de regras, né? Ele também tem as necessidades similares que precisam ser cumpridas para que ele possa rodar em produção. E aí o MLOps vem exatamente para dar um pouco dessa cola que você tá trazendo, Otávio. Eu acho bem legal você mencionar isso, Scali, pelo seguinte. Há vários anos atrás, nem lembro mais há quantos anos atrás, eu trabalhei com um cientista de dados na equipe. Né? Naquela época ele já construía, enfim, alguns algoritmos ali de machine learning para a gente conseguir ter aprendizado e tal. E um problema bem comum que a gente tinha era em relação tanto ao desempenho disso, quanto ao colocar em produção, né? Então era algo que não era muito prático, vamos dizer assim. Então esse cientista trabalhava muito na máquina dele, colocava eventualmente em produção, daí ficava lento, ou era difícil de retreinar aquilo e tal. Então faltava ali realmente um pipeline, pelo que eu entendi, é justamente isso que você fala quando você está mencionando de um MLOps, né? Que é criar um pipeline, alguma coisa nesse sentido, um processo, vamos dizer assim, pegar esses algoritmos, de alguma forma tacar os dados ali, fazer o treinamento para ter, enfim, o deploy em produção, para você rodar essa produção, ter o aprendizado lá, sabe, ter as métricas talvez para saber se está rodando bem ou não. É alguma coisa nessa linha? Sim. Vamos lá. O trabalho de ciência de dados, o trabalho de modelagem, digamos assim, vamos ser um pouco mais específico, a ciência de dados ela é bem ampla, mas o trabalho da construção de modelos preditivos, modelos de classificação, ele passa pelo momento de você faz um trabalho exploratório em cima do dado, certo? A partir de uma pergunta de negócio que você tem, certo? Então você tem lá sua pergunta de negócio, sua questão de negócio para ser trabalhada. Essa questão de negócio, ela tem dados associados, então você faz um trabalho de exploração em cima desse dado, você faz um trabalho de entendimento desse dado, você faz o trabalho de preparação do dado, né? Faz transformações, faz limpeza, faz adequações de amostra, né? Você trabalha na grande parte das vezes, você trabalha por amostragem, não com o universo completo dos dados, né? E a partir desse trabalho, você constrói o que a gente chama lá de modelo, propriamente dito. Você lá faz o treinamento de um modelo, que é basicamente, você aplica alguma técnica de matemática e computação conjunta, digamos assim, e dentro desses dados você gera uma função matemática, uma função matemática automatizada, digamos assim, por um programa de computador, que vai repetir isso muitas vezes em outros contextos de dados. Então você treinou o modelo, construiu o modelo, coloca ele para funcionar, certo? A partir do momento que você fez isso, o modelo gerado ele é um modelo que ele é um software que precisa ser colocado em produção, né? Mas ele não é separado desse dado, né? Ele só existe porque existe aquele dado. Então você precisa construir no momento de
retreinar, de manter esse modelo em produção, você precisa sempre ter esse dado associado, né? E especificamente aquele conjunto de dados. Tá? Então, por que a gente fala de construção do pipeline? Porque a gente tem o momento de, digamos, sendo bem simplista, um momento de treinamento e um momento de scoring, né? Um momento de utilização do modelo, né? No momento de treinamento, você precisa pegar uma massa de dados, aplicar a função matemática que você vai aplicar nele, ou a técnica que seja que vai ser empregada, e gerar o programa final, né? O programa computacional final. E depois você, em seguida, vai ter que usar isso num contexto paralelo, que é o contexto de novos dados que estão entrando, de onde você vai aplicar essa função treinada e vai gerar o resultado, que é o resultado que você vai usar no dia a dia. Certo? O modelo só existe se você tem um lugar por onde passar esses dados, para passar por esse modelo e gerar um resultado. Por isso que a gente faz a construção desse pipeline, que você chamou de pipeline, né? E esse pipeline ele tem que ser automatizado, porque se eu quero usar ele em grande escala, né, ele precisa estar de uma forma que eu consiga utilizar ele de uma maneira frequente, repetitiva, né? E que eu possa controlar o resultado dele ao longo do tempo. O que vem a particularidade do MLOps aqui, né? O MLOps ele tem uma particularidade que o modelo ele faz sentido para aquele dado, né? O modelo é uma representação daquela realidade, daquele momento, que é aquela massa de dados. Conforme você for utilizando esse modelo ao longo do tempo e for usando ele para escorar algumas vezes sucessivas, estão vindo dados novos que podem não refletir mais a mesma realidade anterior. Então você precisa fazer um retreino dele. Então você precisa juntar uma nova massa de dados com as mesmas características, os mesmos tipos de limpeza de dados, os mesmos tipos de transformações. Então, por exemplo, você pode ter que transformar tipo de data, formato de data, né? Pode ser trocar vírgula por ponto, dependendo de como está vindo, ou fazer tipos de transformações, multiplicar por algum fator, para que o dado seja processado de uma forma mais rápida. E na próxima vez que você for retreinar, você precisa refazer tudo isso. Então você tem que ter aquele pipeline pré-construído para que o retreino aconteça nos mesmos moldes, para ele ser usado da mesma forma novamente. E aí, quando a gente constrói software que não é por metodologia de ciência de dados, você tem um monitoramento para entender se ele quebra, para entender se ele está lá online sempre, se ele está disponível, se ele está integrado, se a integração está funcionando, certo? Ou se o dado está chegando da forma que é para chegar. Então, são os tipos de monitoramento que a gente faz quando a gente coloca essas coisas em produção. Quando a gente tem o contexto de ciência de dados, a gente tem todas essas coisas que são necessárias, mas a gente ainda tem o controle do dado. Então, a gente tem que entender se aquele modelo continua fazendo sentido para aquela realidade de dados que a gente está recebendo. Então, a gente lida com, por exemplo, decaimento de performance, que a gente fala, né? O modelo, quando ele é construído, ele reflete a realidade daquela massa de dados com uma certa confiança, dependendo do contexto. Pode ser 80%, pode ser 90%, pode ser 95%, nunca 100%. Só 100% a gente chama de overfitting e talvez não seja o jeito mais ideal de se utilizar. Então, é normalmente uma coisa muito próxima do 100, mas não é 100. E com o tempo, essa performance pode ir diminuindo. Então, a gente também constrói formas de controlar esse pipeline para que essa performance não diminua demais. Porque se ela diminuir for níveis muito baixos, e cada algoritmo tem um contexto diferente, né? Baixo pode ser 80, pode ser 70, pode ser 60, depende do contexto. Você tem que controlar para que esse decaimento esteja acontecendo, né? Se ele estiver acontecendo, você tem que agir nele, seja só um retreino, ou seja, repensar o modelo. Uhum. Eu acho bem interessante você comentar isso pelo seguinte: enquanto na engenharia de software a gente... Eu vou forçar um pouquinho a barra aqui, mas eu acho que quem estiver ouvindo a gente vai entender bem, que quando a gente lê um código, a gente consegue saber como aquele código vai se comportar em produção. Quando a gente fala de engenharia de software, uma aplicação web, alguma coisa assim. Mas agora, quando a gente fala de machine learning, a gente tem mais uma componente aí, que é o código que é escrito, mais os dados. Se você mudar qualquer um dos dois, o comportamento na ponta também vai mudar. Sim, é correto. Tem essa particularidade mesmo. Certo? É uma característica intrínseca do modelo de machine learning. Uhum. E na criação desse, vamos dizer assim, desse pipeline, desse processo de MLOps,
quais são os maiores desafios que normalmente, né, as empresas e os times encontram aí? Então, o processo de MLOps ele tem que ser... Ele é voltado para o cientista de dados, né? Ou para a pessoa que vai manter este produto de dados em produção, né? E muitas vezes o skill dele, como eu falei no começo, não é exatamente um skill padrão de engenheiro de software, né? Então, um desafio grande é você ter que fazer um negócio simples o suficiente para que seja utilizado por uma pessoa que não é tão fluente em código como é usual de um dev, né? Então, esse é o maior desafio, certo? Outro desafio é entender que aí não foge tanto de outros tipos de software, mas é entender a disponibilidade necessária, porque tem modelo que tem que rodar muito rápido, né? Tem modelo que precisa de uma disponibilidade muito rápida. Se for pensar, quando você passa uma transação na maquininha do cartão de crédito, ali rodam uns 5, 6 modelos entre o tempo que você botou sua senha e autorizar, entendeu? É modelo de fraude, é modelo de comportamento, é modelo de fraude do estabelecimento, uso do cartão ou não. Então tem um monte de fator que entra dentro dessa avaliação e ele tem que rodar numa velocidade bastante agressiva, digamos assim, né? E ter essa disponibilidade e esse desempenho é um desempenho importante, é uma característica importante. E isso passa não só pelo código, que é uma coisa que passa normalmente no trabalho de engenharia de software, mas também pelo tipo da matemática que você usa. Muitas vezes o tipo da matemática, o tipo do algoritmo que você usa, ele impacta diretamente nessa disponibilidade. Então, ajudar o cientista de dados a usar a melhor matemática possível para o desenvolvimento do modelo também é um desafio que as empresas têm no processo de MLOps, digamos assim. Certo? Aí tem um outro ponto, que é uma característica muito específica do MLOps, que é a gente quando faz pipeline, né? Posso chamar de pipeline também, de produção de software, você faz um pipeline lá de CI/CD, que a gente fala, né? Improvement e Delivery, e Deployment, Improvement e Deployment, contínuo, e você tem que fazer um monitoramento de código, né? Para que esse código seja sempre o mais atualizado possível, que ele possa ser colaborativamente melhorado, né? Mas que eu garanta a confiabilidade dele. No caso do MLOps, você tem um componente extra que, além de ter que manter o código, além de ter que fazer o código sempre estar disponível, possa ser usado em colaboração, que ele seja reliable, você precisa do dado também. Então você precisa versionar dado e controlar dado e armazenar o dado em conjunto com aquele código. Porque, como você mesmo falou, o produto final só existe do conjunto dados e código, né? Daquela versão do dado e aquela versão do código. Se eu tenho um problema muito grande em uma aplicação que está em produção, não adianta só eu pegar aquele código. Eu preciso pegar aquele código e aquela massa de dados que foi usada para treinar aquele modelo. E aqui o MLOps tem que versionar também. Então você tem mecanismos de versionamento de dados, de controle do dado, de push-pull, né? Daquela massa de dados para você fazer o trabalho completo de manutenção, de evolução daquele pedaço de software. Então isso é muito interessante, que você acabou tocando na diferença, né, de engenharia de software, toda essa parte de modelo e tal. E a gente sempre foca muito no pós-sênior. E você também falou das ferramentas, né? Continuous Integration, Deployment, então tem muita coisa em comum. Mas quais são as ferramentas que possivelmente um engenheiro de software, em uma área regular, uma empresa comum, não conheceria e teria que aprender? Por exemplo, o seu linguagem de programação, integração com banco de dados e o REST, que é geralmente o básico, o feijão com arroz, né? O que mais eu Então, teria que aprender para acho que não foge muito disso para você ser um engenheiro de machine learning. O que você tem que saber além disso é entender como que está sendo construídas as coisas. Então, por causa disso, você vai ter que acabar sabendo a parte matemática da coisa, né? O software de ciência de dados ele passa sempre por um algoritmo matemático, né? Dos mais simples aos mais complexos. Então, você saber lidar com essa matemática que é um ponto importante do software que vai estar em produção, ele é um negócio que, principalmente para as pessoas mais sêniores, vai ser muito importante,
né? Para você saber o que é realmente um desempenho melhor ou pior de um software desse tipo, para você saber o que é, quando que realmente a degradação de um modelo deveria gerar um alerta ou não, né? Para você saber quando que as pessoas vão precisar ser acionadas realmente para rever o modelo, ou simplesmente você pode acionar os mecanismos automáticos de retreino do modelo, entendeu? Acho que é um pouco desse conhecimento, o conhecimento matemático que vai ser o grande diferencial para um engenheiro de software sênior atuar ou não na camada de MLOps da empresa dele. Fora isso, não vai ter muita diferença. Fora isso, vai ser um contexto assim. Tanto que a gente hoje está buscando para o nosso time de MLOps pessoas com perfil SRE, certo? Eu preciso de pessoas com um perfil sólido de SRE, e a particularidade a gente meio que ensina a partir do contato que ele vai ter com os nossos cientistas de dados sêniores. Entendeu? Mas o perfil SRE é um perfil tão SRE quanto de um cara de software. Né? As equipes, para você ter uma ideia, está sendo uma tendência de mercado as equipes de MLOps irem para os mesmos times que são os times de SRE padrão das companhias. Então, normalmente eles nascem dentro dos times de ciência de dados, porque é uma demanda do cientista de dados e não é uma demanda de outros tipos de engenheiro de software. Né? Eles nascem nos chapters de ciência de dados das empresas, nas áreas de dados das empresas, nas áreas de engenharia de dados das empresas. Mas é uma tendência bastante forte eles entrarem para os times que a gente chama de times de foundation, os times de fundação que as empresas constroem para suporte ao dev em geral do seu time. Você coloca isso como uma capacidade a mais para o suporte do cientista de dados, que ele no fim das contas, ele vai ser tratado como um dev com particularidades específicas, né? Com situações específicas, mas que no fim das contas tem que colocar um produto técnico, um produto digital em produção, e tem que ser mantido e tem que ser evoluído. Eu acho que faz sentido, até porque quando a gente fala de algum engenheiro SRE, se é que esse título que eu dei faz algum sentido, tem que se preocupar normalmente se preocupa, né, com algum workload que está rodando em produção e aquilo deve continuar rodando. Mas um ponto que eu vejo aqui que talvez possa ter uma diferença é que se você pegar um software comum, colocar para rodar em produção e deixar ele rodar indefinidamente, em tese ele vai continuar rodando da mesma forma, entregando o mesmo resultado. Mas agora, quando a gente fala de algum algoritmo ali de machine learning, algum modelo, né, melhor dizendo, a gente pode ter o desempenho, né, dele sendo degradado com o tempo por conta de mudanças, seja dos dados que estão entrando, seja comportamento de clientes, enfim, por aí vai. É mais ou menos por aí, né? Ou não? Exatamente. O ponto é exatamente isso. A principal peculiaridade que essa função tem é essa. Uhum. Certo? Você, muito provavelmente, assim, pensa que um modelo de machine learning, ele reflete uma realidade. Ele retrata uma realidade. A realidade muda, né? Vamos pensar num exemplo. Tem um modelo muito clássico, que é o modelo de fraude em caixa eletrônico. Ou de fraude em maquininha, que eu já tinha usado antes o exemplo. Fraude em maquininha. Os modos de fraude em maquininha evoluem com o tempo, né? Infelizmente. Mas a forma como as fraudes são aplicadas, elas evoluem com o tempo, certo? Ou mesmo um modelo de recomendação, que é outro modelo também que tem que atuar muito rapidamente, né? Vamos pensar o modelo mais clássico de recomendação que hoje tem no mercado. É o modelo Netflix, certo? Qual que é o primeiro programa que vai aparecer para você ali na hora que você abre sua tela do Netflix? Ou qualquer streaming que for. Aquilo ali muda, porque os programas mudam, porque o seu comportamento de assistir muda. Então, 6 meses atrás, o boom era a série coreana, certo? Todo mundo assistia a série coreana. Todo mundo ia lá e ficava dando play na série coreana. O comportamento muda, então você acha que ficar mostrando mais séries coreanas para as pessoas ia melhorar a aceitação das pessoas, né? Agora, se você perceber, tá tudo voltando para a área do esporte. Vai começar a Copa do Mundo, tá aparecendo um monte de programa de esporte. Então, o top 10 do Netflix sempre tem um programa de esporte.
Então você começa a apertar em programa de suporte. Aí o comportamento da pessoa está mudando. Se você fez um modelo antes, que era um modelo muito voltado para séries, para teledramaturgia, pode ser que ele não esteja mais sendo acurado e vai começar a trazer coisas que você não vai deixar de clicar. Porque agora o interesse do comportamento das pessoas, o comportamento das pessoas em volta, fora daquela realidade, está mudando e o interesse vai mudando também. Entendeu? Então, o modelo, se ele continuar em regime o tempo inteiro, como você falou, ele não é verdade que ele vai funcionar eternamente, se o dado se mantido as mesmas condições. Então, o desafio é um constante modelo, né? Então, essa garantia do Ops, do MLOps, faz justamente isso, né? Seja dinâmico, para justamente entender melhor o cliente em cada momento e cenário. E sem falar que tem bugs também, pode existir bugs, né? Então, estar pronto para mudar, evoluir rapidamente é um bom ponto. Eu entendi que você falou que eles são bem semelhantes, né? Então, o Ops é o SRE normal. Mas tem alguma diferença, alguma coisa que um SRE regular vai estranhar um pouco em trabalhar com um cientista de dados? Assim, acho que tem aquele ponto que eu falei, já falei do skill, né? Muitas vezes, um cientista de dados sênior não é um dev sênior, certo? Então, muitas vezes, você tem que preparar estruturas para colocar as coisas em produção que dependem de um conhecimento mais básico de engenharia de software do que o normal para um devs padrão. Então, você tem que ser mais granular, digamos assim, mais simplista na construção dos boilerplates, na construção das estruturas padrão de construção do software, né? E aí, isso pode, às vezes, gerar uma certa estranheza, né? Porque o cara é um cientista de dados sênior, mas ele não tem uma capacidade de desenvolvimento sênior, certo? Então, normalmente, são estruturas mais granulares e mais pontuais que a gente faz e coloca à disposição do cientista de dados para utilizar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez na Loft que deu muito certo foi quando a gente construiu o que a gente chamava de API em um clique. Né? A gente fez todo um arcabouço, um boilerplate de código, que permitia o cientista de dados que vinha e colocava só a linha de código referente ao modelo dele, ao que a gente chama o pickle do modelo, né? E tivesse uma chamada simples para o pedaço de binário da matemática mesmo, e a estrutura como um todo, colocava uma API e deixava ele ser consumido como uma API de uma maneira muito rápida. Que para um dev, normalmente para um dev, isso seria tipo given, né? Seria uma coisa simples, né? Mas para o cientista de dados não é um negócio que está no dia a dia dele. O dia a dia dele está fazer limpeza de dados, tá? Entender o dado, fazer análise, fazer transformação, certo? Testar tipos diferentes de matemáticas em cima daquele dado. E não fazer um arcabouço que permite que seja consumido via API, certo? Então, quando a gente fez isso, aumentou a velocidade de entrega dos cientistas de dados de maneira muito, muito alta. Porque, imagina assim, a gente tinha mais de 30 cientistas de dados para na época, acho que eram 4 engenheiros de machine learning, que eles meio que viravam gargalo para colocar muita coisa em produção. Né? E quando a gente permitiu que eles colocassem as coisas em produção de uma forma mais simplificada, já com o consumo de API, então o squad de ciência de dados poderia colocar, tinha uma API no ar para que um outro squad consumisse essa API de uma outra forma, foi um ganho assim, de produtividade muito grande. Né? Então, tipo, não são características muito específicas, mas talvez lidar com a forma diferente de conhecimento, né? Níveis diferentes de conhecimento em engenharia de software. Mesmo para soluções complexas que você põe no ar. Então, a gente tem uma solução de precificação bastante complexa. A gente tem uma solução que avalia a liquidez de imóvel que é bastante complexa, certo? Mas a gente coloca isso em produção num arcabouço bem simples, né? Não é bem simples, mas bem simplificado de utilizar no dia a dia para ser colocado em produção. E eu acho curioso você falar isso, né? Porque para mim isso não é tão diferente assim de engenharia de software, porque por mais que a gente tenha, sei lá, um desenvolvedor ali, vamos dizer assim, que esteja familiarizado em criar uma API ou enfim, seja lá o que for, ainda assim, em muitos casos é legal
os times ali, né, terem acesso a boilerplates que simplificam o trabalho do dia a dia. Então, não é tão diferente assim, né, nesse ponto de vista. Então, esse trabalho para simplificar, acho que é bem importante, assim, de maneira geral. Mas um outro ponto que eu queria ver contigo, Scali, é o seguinte. Quando a gente fala de engenharia e tal, desenvolvimento de software, a gente também fala muito de qualidade, de testes automatizados e tal. Aí a gente chegou a comentar aqui, né, sobre como que funciona esses modelos em produção. Basicamente, os dados eles precisam de alguma forma ser atualizados, retreinados, o modelo precisa ser retreinado para atuar melhor. Daí a pergunta que fica como que normalmente essa análise ali, né, de acurácia, né, de precisão em produção, isso é medido ao longo do tempo? Como é que você sabe que está ficando bom, está ficando ruim? Como é que você normalmente mede isso? Então, a gente constrói o que a gente chama de indicadores de performance do modelo. Cada tipo de modelo, cada tipo de matemática tem indicadores diferentes. Pode ser desvio, erro médio, pode ser R2, pode ser acurácia, pode ser... Tem N... Cada tipo de matemática tem seu tipo de forma de avaliar se ele está bem ou não está representando a realidade, certo? Você tem que construir alertas que meçam isso ao longo do tempo, certo? Tem uma particularidade também que acontece nesse processo, que você tem que armazenar as massas de dados de treino, que normalmente são massas de dados bastante volumosas, né? Normalmente você faz infraestrutura para lidar com aquele código, né? Aquela linha de código que é, sei lá, bytes, kilobytes, se for um código gigantesco, né? Hoje em dia, com padrões de microserviço, a gente pede que seja, né, módulos muito mais componentizados, mas às vezes tem monolitões que exigem grandes bíblias de código, né? Aqui, além de ter que lidar com o código que você está armazenando, você tem que lidar com o dado e com o dado histórico usado para treinar, né? E esse dado também, muitas vezes, ele é usado no monitoramento desses índices de performance dos modelos de machine learning, né? Então, você tem que ter formas de manipular esse dado de uma maneira ágil também, né? De maneira fácil, né? Grandes massas de dados. Hoje em dia, capacidade computacional é uma coisa razoavelmente simples de se conseguir, né? Lá atrás era mais complexo, mas você tem que estar preparado para fazer esse tipo de monitoramento e gerar o tipo de alarme, né, de contexto para que as pessoas sejam avisadas também nesses momentos de degradação e não só de indisponibilidade de software. Uhum. E só para entender como é que isso funciona ali na prática, esse teste não é um teste que roda necessariamente em produção, mas eventualmente vocês coletam dados de produção, colocam isso para rodar, vamos dizer assim, background, para testar lá se o resultado está esperado. É isso, né? É em produção, né? Não é que não é em produção. Certo, não é em real time. Uhum, sim. Certo? Não é em real time, talvez, o que você queria estar falando, entendeu? Não é, muitas vezes não é em real time. De tempos em tempos você mede... Tem contextos e contextos. Eduardo, entendeu? Sim. Tem momentos que você precisa ter a acurácia cai rapidamente, tem contextos que não. Então, por exemplo, modelos que são muito time sensitive, assim, por exemplo, modelos de publicidade, né? Modelo de compra de mídia, modelo de, sabe, de publicidade mobile, né? A indústria de gaming é uma indústria que usa muito modelo, que tem uma degradação rápida, né? Então, às vezes o cara precisa fazer todo dia, às vezes não. Às vezes é toda hora, às vezes não, entendeu? Não tem uma... Não vou dizer que tem uma receita de bolo. Se você medir a acurácia uma vez por semana, está correto. Não tem isso, entendeu? Cada caso é um caso. E a partir de qual momento, na sua visão, Scali, faz sentido uma empresa ali, ou um time de engenharia / ciência de dados, a partir de qual momento faz sentido esse time começar a se preocupar com criar, vamos dizer assim, uma esteira ali de MLOps e tal, de organizar um pouquinho mais esse processo? Porque eu estou imaginando que talvez numa startup muito pequenininha não faça sentido todo esse tipo de organização. Mas numa empresa muito grande, talvez seja tarde demais começar quando... Não tarde demais, mas seja tarde começar quando tem muita gente, enfim, criando modelos ali e tal. Então, quais são os, vamos dizer assim, os indicadores que você acha que são legais para a empresa, para uma equipe olhar e começar a pensar em fazer isso no momento mais adequado? Tá. Tem algumas formas... Obviamente, cada caso é um caso, normalmente. Novamente, né? Mas acho que algumas formas de você pensar a criticidade do seu modelo no seu processo, né?
Então, o quão crítico é você ter um modelo que seja ultra confiável, certo? Por exemplo, as edtechs, né? As adtechs de advertising, né? As empresas que vivem de propaganda, normalmente 50 ou mais por cento do business dele é devido a modelos de machine learning, seja de mostrar, de impressões, de banner, seja de compra de mídia, seja de coisa. São empresas que desde o comecinho elas precisam de uma estrutura robusta de MLOps, certo? Então, primeiro, o quão crítico que é. Segundo é a necessidade de confiabilidade que você tem, né? Quanto que você precisa estar monitorando efetivamente de uma maneira constante a qualidade desse modelo. Então, esse é um outro momento que pode dizer que você precisa de uma estrutura mais robusta. Outra é conforme seu time de ciência de dados cresce, né? Quantas pessoas tem uma receita de bolo? Quantas pessoas você tem para cada engenheiro de machine learning? Não tem, né? Mas sim, seu time começa a crescer demais, começa a ter uma produção alta de modelos, começa a ter uma demanda muito grande por colocá-los em produção, uma demanda muito grande por retreino, uma demanda muito grande por necessidade de monitoramento, certo? Também vai dizer se você vai precisar colocar um time de machine learning. Então, a gente sentiu muita necessidade. A gente não tinha aqui na Loft modelos que atuavam numa tempestividade muito crítica, né? A gente tinha modelos de score de hora em hora. Tem, mas eram todos modelos razoavelmente simples para serem mantidos. Mas a gente começou a ter uma necessidade de crítica foi quando o time cresceu, né? Então, quando a gente chegou por volta de 25 cientistas de dados, na fronteira entre 25 e 30, começou a fazer falta ter coisas mais automatizadas para a galera ganhar produtividade, né? Então foi o momento que a gente acabou investindo nesse ponto, né? Outro ponto também foi a necessidade de escalar modelos muito parecidos. Então, na Loft, a gente faz compra e venda de imóveis, né? E quando a gente precisou atuar em diversas cidades diferentes, fazer precificação de imóveis em diversas cidades diferentes, isso foi uma necessidade, que a gente precisa repetir o mesmo tipo de modelo, muito similar, mas em muitas cidades diferentes, né? Então, ter essa escalabilidade do modelo exigiu a gente pensar com carinho numa estrutura mais robusta de MLOps, entendeu? Então, são um poucos dos elementos que acabam fazendo a gente precisar focar nisso. E alguns deles são bem parecidos assim com engenharia também de software. Então, por exemplo, você comentou o tamanho de time, né? Então é natural que, talvez numa empresa menorzinha, que tem poucas equipes ou poucas pessoas trabalhando, poucos engenheiros trabalhando, você não necessariamente precisa ter um pipeline de deploy muito, né, muito organizado. Mas agora, quando esse time cresce e tal, então isso aí se torna cada vez mais importante, né? Daí, outro ponto que eu queria entender de você é o seguinte, né? Na verdade, queria a tua visão sobre isso, que é o que você acha que seria importante, na tua visão, engenheiros de software, especialmente os mais sêniores, né? O que seria importante esses engenheiros saberem sobre machine learning, ou data science, ou MLOps, e que normalmente eles não sabem ou têm alguma dificuldade de entender? No nível sênior é difícil o cara não saber, certo? Para ele chegar nesse nível, ele já tem que ter tido algum contato com vários tipos diferentes de software, né? Vários tipos diferentes de desenvolvimento, né? Acho que um ponto é chover uma olhada do que a gente já falou aqui, que é a questão de necessidade que o mesmo software, em períodos diferentes, com dados diferentes, ele não vai se comportar da mesma forma, certo? Se você mantiver o mesmo usuário, mesma infra, mesma tempestividade, mesma coisa, mas o dado ele está vindo de uma maneira diferente, ele está mudando ao longo do tempo, mesmo que devagarzinho, ele passa a se comportar diferente. Então, isso é uma coisa que faz sentido, né? A pessoa entender. Ter uma noção razoável da matemática por trás, ou que existe conceitos matemáticos complexos por trás. Não precisa saber eles, né? Mas você precisa entender que é uma parte importante do contexto, né? Saber que a necessidade de
disponibilidade, né, de confiabilidade, ele impacta. Saber que qualidade do dado é importante, né? Então, uma coisa que a gente acaba implementando, ou deveria implementar nas estruturas mais robustas, que é você implementar controles sobre o software que está acontecendo, né? Sobre o modelo que tá sendo executado, sobre o resultado do modelo, mas também sobre qualidade de dados de entrada, né? Porque se vem o dado, por exemplo, o modelo está esperando uma quantidade de dados relativa a 2 horas e vem relativa a um dia, a scoring pode ser que não seja tão eficiente. Ou vem, você está esperando não sei quantas 1000 linhas e chegam só 100, também é uma coisa que pode ser que não seja o resultado. O resultado vai acontecer, você vai scorar, você vai ter um score, certo? Mas é um score que talvez não faça sentido no contexto, entendeu? Então ter essa preocupação com todos, tanto com o dado quanto com o código, é uma coisa importante nesse universo, certo? São duas coisas que andam junto o tempo inteiro. Pô, daí eu queria só abrir um espacinho para você fazer seu jabá, passar sua mensagem e ficar à vontade, cara. Cara, acho que esse campo é um dos campos mais promissores e com mais oportunidade hoje em dia. Então, invistam tempo. E principalmente as pessoas que vêm de um contexto de desenvolvimento e gastam tempo aprendendo o que é necessário para o mundo dos dados, né? Normalmente são profissionais bastante completos que têm a agregar e têm uma capacidade muito, muito grande, né? A gente na Loft, a gente gosta muito de produzir conteúdo sobre isso. Então, a gente tem um blog no Medium que a gente publica com bastante frequência sobre aplicações de ciência de dados, sobre infraestrutura de dados, sobre o MLOps em específico. A gente até recentemente fez um case muito legal que a AWS quis levar para o evento dela, então foi muito legal que dentro da infraestrutura que a gente colocou foi um case importante. Então a gente publica bastante coisa lá, acompanha nosso blog, mandem sugestões também. Se estão utilizando, a gente tem biblioteca publicada, open source, né? A gente fez coisas específicas que a gente usava para o mundo do mercado imobiliário, a gente deu uma generalizada e colocou, por exemplo, a gente tem uma biblioteca de análise de sobrevivência que está open source. Usem e venham com a gente trocar ideias sobre a sua utilização, sobre o que está dando certo, o que não está. Coloquem comentários lá, né, no repositório, que a gente mantém essa biblioteca. Né? E temos muitas vagas, né? Então, se estiverem atrás de vagas de ciência de dados, de desenvolvedor, de todos os níveis, de MLOps, de Data Platform, que a gente fala, do Data Engineer, então apliquem lá nas vagas da Loft, que a gente está contratando bastante gente. Muito bom. Então, valeu aí, Scali, valeu, Otávio, abraço para vocês. Valeu pelo espaço, se encontra gente. na próxima. Valeu, tchau, tchau. Falou.